Boa noite, pessoal! Na verdade, a gente tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque agora todo mundo pode assistir os vídeos depois, né? E aí, como vocês estão? Prontos? Prontos para outra live? Hoje eu vou receber o Dr. Josley. Ele é professor, ele é juiz aqui do TRT da segunda região. Opa, quase que cai tudo agora. E daqui a pouquinho ele pede para entrar. Boa noite, tudo jóia? Sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho o Dr. Josley entra. Eu vou adiantando então, para não ficar sem falar nada aqui, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas questões que impactam aí nas empresas, né? É parte do que seria uma gestão de risco trabalhista. É importante que quem trabalha com empresas em especial, né, tenha algumas questões no radar, até para poder fazer aí uma previsão de passivo oculto, não é verdade? Isso é importante, isso muito poucos advogados têm no radar, né? E a gente está esperando aqui, Eduardo também entrou, sejam bem-vindos, esperar o Dr. Josley, a gente vai falar sobre várias coisas hoje, inclusive, não sei se vocês são aqui do estado de São Paulo, mas a gente vai falar também sobre essa antecipação de feriados, né? Cada hora que a gente acorda, a gente pensa que já viu de tudo, mas não, tem sempre uma coisa diferente. Acho que os políticos, de uma forma geral, estão pensando, né, dormem e acordam pensando no que vão fazer para dar mais trabalho para os advogados trabalhistas, né? Dr. Josley chegou, muito bom, pede para entrar aí, Dr. Josley, que eu tenho uma dificuldade técnica aqui de convidar as pessoas, mas eu vou esperar até o final da pandemia. Célio também entrou, seja bem-vindo. Então, Dr. Josley, aê, tem que pedir, muito bom. Ele tá chegando, muito bom. A gente vai vendo para passar o tempo, olha. Tudo bem, meu querido? Oi, Cris, boa noite, tudo bem? E Vou você? pegar o fone que acho que fica melhor pra gente escutar aqui. Fica. O E fone para o foi público também escutar. Lhe agradecer aí pelo convite, viu? Brigadão, tenho acompanhado aí suas lives, sempre com muito sucesso e informações esclarecedoras. Então, fico muito honrado de participar com você de mais um momento como esse, né? Você que sempre pensa no meu nome aí para os eventos da Comissão de Direito do Trabalho da UAB de São Bernardo do Campo. Ah, Então, vai ser uma alegria imensa poder brigar com você aqui ao vivo, considerando que nos bastidores a gente sabe que as nossas posições jurídicas nem sempre são tão convergentes, né? Brincadeira. o pessoal já tá pensando que vai ter venda de Vai abadá, como ter você diz, né? briga de foice, né? Só de agradecer mesmo pelo convite, viu? Sempre uma alegria a gente que está em casa esse tempo inteiro, não vê a hora de botar um pé dentro da sala de aula e as lives agora termina sendo representando, né, para nós professores, você, esses momentos aí de compartilhar ideias e de defender alguns pontos de vistas em relação à reflexão jurídica que todos nós estamos fazendo em relação a todos esses temas. Eu que agradeço, viu? Toda essa sua simpatia, essa sua generosidade, sempre atender aqui os nossos convites, né? É um prazer imenso estar aqui com você nesse momento, para a gente poder discutir, brigar, né? Jogar travesseiro, chinelo. Brincadeira, gente, brincadeira. Dr. Josley é um querido, sempre atende os nossos convites, sempre está à disposição da advocacia em especial, né? É o nosso parceiro aí para vários debates, né? Políticos, não, de forma nenhuma. Jurídicos, sim. Apesar de ter umas questões que a gente vai até acabar comentando, né? Essas MPs e um monte de decreto que está saindo, na verdade. Vocês estão Exatamente. vocês estão E ouvindo quando eu bem, pessoal? passar aí tudo, quando você fizer os eventos presenciais, estou à disposição também, tá? Para os cursos de prática, de audiência, de atualização, que o direito do trabalho agora está com tudo, né? Tinha dado uma caída, essa Pois parte é, acadêmica com a reforma trabalhista, o número de ações, os advogados tipicamente trabalhistas estavam migrando, né, para outras áreas, abrindo franquia de loja de chocolate, salão vendendo de coco na praia. cabeleireiro. E agora parece que nos próximos meses, no próximo ano, inclusive, a gente tem uma retomada aí
da seara trabalhista na parte contenciosa, na parte consultiva, a parte de compliance e também essa parte acadêmica de cursos. Então já estou à sua disposição aí para qualquer chamado, inclusive nos momentos presenciais, quando pudermos estar próximos, né, um dos outros. O pessoal que acompanha aqui sabe que você é nosso number one. Ah, que ótimo. Tá aqui, sempre nos atende. Mas deixa eu te apresentar, então, para o pessoal que não te conhece. Já fica aí o convite para te seguir nas redes sociais, né? O Dr. Josley, ele é juiz do TRT da 2ª Região. Já dei uma adiantada no seu currículo, enquanto você não entrava aqui. E ele trabalha com, além de ser juiz, óbvio, né, um excelente magistrado, ele é professor, ele escreve muitos livros, ele dá aula de pós-graduação também, né, além de cursos preparatórios para concursos. Enfim, né, é uma enciclopédia do direito do trabalho ambulante. E o bom é que agora a gente arrumou uma forma de dar aula nas pós-graduações, porque eu faço parte de um monte de programa de pós-graduações ao longo do país, né? Goiânia, Palmas, Teresina, e a gente arrumou a maravilhosa plataforma Zoom. Dei aula já em 3 semanas seguidas e agora sábado eu também vou estar com os alunos de Teresina, graças a Deus, porque esse impeditivo de estar presencial, pelo menos a gente arrumou uma forma aí de continuar as conversas. Ah, não perde o ano, né? É muito... Dá uma agonia isso, né? A pessoa precisa realmente estudar, porque as coisas estão acontecendo, estão em pós, que eu acredito, por exemplo, que seja de direito do trabalho, precisa dessa matéria nas empresas, no seu trabalho, né? E não tem esse meio de continuar tendo as aulas, agora ainda bem que vocês arrumaram aí uma forma, né? Com a graça de Deus. Meu querido doutor, professor e amigo, vamos para o que interessa, então? Vamos lá, estou à sua disposição. Eu ia trazer aqui tricô e linha, porque isso aqui ia ser mais uma tricô agulha, né? Agulha e linha aqui para a gente ficar tricotando, porque vai ser um bate-papo realmente, né? Claro, tem ênfase em fundamentação jurídica, mas a gente vai mais bater um papo realmente, né? E aí eu já queria começar, já entrando de carrinho, como você fala, dando cabeçada no peito, para falar da terceirização. A gente sabe, então, né, depois da ADPF, 324, e o recurso extraordinário, preciso pegar essa cola que eu não lembro de cor, por óbvio, né? Era o 958-252. E as contratações por PJ começaram a ser admitidas, inclusive pelo STF, né, para qualquer tipo de atividade, meio, fim, começo, né, infinito. E como que você vê essa questão da contratação do PJ, como a magistratura vê essa questão, como que a gente pode identificar, ou como a magistratura mesmo identifica, quem é um PJ realmente, de quem é um empregado seletista travestido de um PJ? Como que a gente consegue identificar isso? E até evitar, porque na verdade a nossa live aqui é mais para falar sobre o que pode ser um risco trabalhista para as empresas, né? Mais para fazer uma gestão, para evitar que as empresas cometam erros que lá na frente, no Poder Judiciário, isso venha a causar um passivo oculto, né? Uhum. Excelente tema, terceirização. A gente tem falado muito de coisas pandêmicas, né? E a terceirização foge um pouco desse espírito. E a gente não pode esquecer, evidentemente, de estudar esses temas, mas olha, essas decisões que você mencionou aí do Supremo Tribunal Federal, de setembro do ano passado, relatoria do ministro Roberto Barroso, a DPF 324 e o recurso especial, agora com efeito vinculante, elas não, me parece, têm um olhar bastante crítico em relação a isso, porque elas não me parecem ter autorizado a terceirização irrestrita e nem tampouco a fraudulenta, né? Nós temos agora essa decisão que o Supremo interpreta no artigo, assim, de forma bem objetiva aqui, interpretando o artigo 170 da Constituição, que fala da livre iniciativa, né, do empresariado, terminou dando uma paulada na cabeça da súmula 331 do TST, que era aquela súmula que a gente, desde que era criança pequena, aprendia, que fazia aquele recorte, né? Pode terceirizar só se for atividade meio, não pode terceirizar se for atividade fim. Pode terceirizar se tiver uma lei específica tratando dessa matéria, como nos casos de vigilante, nos casos temporários. Enfim, em 2017, antes mesmo aí dessa decisão, como sabemos também, veio a reforma trabalhista, que inseriu lá o artigo 5º e o artigo 4A na lei 6019, que passou a ser a grande lei de terceirização, e o que temos hoje, na somatória dessa lei, alterada pela reforma,
e também dessas decisões do Supremo é que agora pode terceirizar atividade meio e fim. Mas, como eu dizia, não acho que seja uma carta branca para se fazer qualquer tipo de terceirização e nem tampouco para se desvirtuar, como, por exemplo, com o uso de empregados na condição formal de PJs. Então, a Justiça do Trabalho, tenho dito aos alunos, aqui aos seguidores, deve ter até alguns posts aqui no meu Instagram nesse sentido, da época, né, dessas decisões, que a Justiça do Trabalho continua sendo palco, vai continuar sendo palco para que se discuta se realmente esse tipo de uso de mão de obra foi usado de forma correta. Então, eu hoje sou uma escola, só um exemplo, eu não preciso ter um professor, que é atividade fim, contratado CLT. Eu posso usar da lei de terceirização, né, mas não posso fraudá-la. E a carga fática que se apurará nos processos, na mesa de audiência, no contexto da prática, é que vai revelar quando esse professor, quando esse empregado travestido de PJ vier para o processo, é que vai revelar se ele realmente era uma PJ, prestadora de serviços, de forma idônea para uma empresa tomadora, ou se houve uma fraude. Nós sabemos que o artigo 9º da CLT, que é o artigo da fraude, quando você quer ofender alguém, você pode chamar a pessoa de artigo 9º, ela já vai se identificar como uma fraude, né? Fraude, exatamente. Continuam em vigor, né? Normas cogentes que continuam em vigor, imperativas. Então, cabe ao juiz, do caso concreto, analisar a produção fática e, claro, levando em conta o ônus da prova e a prova revelada no processo, se realmente aquele prestador de serviços ele era uma PJ, né? Me parece que a subordinação, a subordinação não pode estar presente de qualquer forma. E, além dos casos de pessoa jurídica fraudulenta, mesmo a terceirização de atividade fim, ela continua com a válvula da súmula 331. Então, eu posso agora terceirizar a atividade fim, disse o Supremo, mas a parte da súmula 331, que dispõe assim, vírgula, mas não pode ter pessoalidade e nem tampouco, Deus defenda, Deus o livre, subordinação, ela continua em vigor. Então, as ações elas continuarão vindo para a Justiça do Trabalho para se discutir se aquilo era uma terceirização simples e verdadeira de mão de obra, se era uma pejotização simples e verdadeira, ou se houve uma fraude, ou se houve ali uma subordinação. Eu conto para os alunos que, um exemplo, que uma amiga minha me achou aqui no Instagram esses dias não, já no ano passado, e aí ela, preciso te perguntar uma coisa, e ela fez uma pergunta assim, a gente tem aqui um escritório de contabilidade, nós temos um colaborador, quando fala colaborador eu já fico tenso porque é uma palavra nova aí do empreendedorismo e geralmente os prepostos usam essas expressões nos depoimentos, como quem diz assim, ele não era empregado, ele só era um colaborador. Eu não chamo ele mais, gente, pode ficar tranquilo. E aí ela perguntava o seguinte, eu tenho um colaborador aqui, e a gente combinou um horário das 8 às 18, e agora ele não está cumprindo mais esse horário. Ele chega na hora que quer, ele vai embora na hora que quer, a gente quer que ele trabalhe aos sábados para dar conta aí dos pedidos das empresas e ele não vem. Eu queria saber se a gente pode dar uma advertência, um castigo, uma surra de corda molhada, alguma coisa nesse sentido. E aí a resposta é muito simples, né? É colaborador por quê? Porque ele não tem vínculo nenhum, ou é colaborador porque ele é um mero prestador de serviços, a despeito, independentemente da roupagem que você tenha dado, né? Um autônomo, um PJ, ou um terceirizado, MEI, né? um MEI, enfim. Não, ele é um prestador de serviços, então ele está certo, ele pode chegar. É claro que ele tem compromissos com você, mas você não pode impor esse cumprimento de horários, né? Assim, de uma forma muito incisiva, porque isso pode gerar um preenchimento do conceito de subordinação. A primeira pergunta que um bom advogado faria numa instrução seria justamente essa: cumprir horários, tinha liberdade para o cumprimento de horários? E isso, constando em ata de audiência, revela, né, um passo aí próximo do reconhecimento do vínculo de emprego. De maneira que eu acho que as ações elas continuarão aparecendo, elas continuarão sendo ajuizadas e nós continuaremos discutindo como sempre discutimos, mesmo antes da lei, mesmo antes aí das decisões do Supremo, se aquilo realmente passava pelo crivo da fraude ou não, se aquilo era uma fraude ou não. Então, assim, eu acho que a decisão é correta, eu levei muito tempo para concordar com esse pensamento do Supremo, mas hoje eu já acho que sim, que é correto autorizar a terceirização irrestrita, porque eles tiveram muito cuidado nas fundamentações, né, nos votos, de dizer o seguinte: o que mata o direito do trabalho, na forma como posta no Brasil,
não é a liberação da terceirização, que antes era impedida pela súmula 331, é o desvirtuamento disso. E nós vamos, no direito do trabalho, na justiça do trabalho, isso está claro lá, continuar atento se realmente tudo foi feito direitinho, se tudo foi observado. Agora, o conceito de vínculo de emprego, para se ter aí como concretizado uma fraude, se reconhecer o vínculo ali subjacentemente, ele é muito fático, né? Até hoje nós temos dificuldades doutrinárias e jurisprudenciais, você sabe disso, para se conceituar, por exemplo, o que é a não eventualidade exigida pelo artigo 3º. O que seria? Tem diversas teses, né? Teoria da descontinuidade, teoria disso, teoria daquilo, teoria dos fins do empreendimento. Então, só a carga fática é que vai revelar. E em resumo, para eu fechar aqui minha fala, eu diria que não só essa DPF 324, mas também o recurso extraordinário 958252, também aquela ABC que saiu agora em maio dos motoristas carreteiros, aí no ABC onde você atua tem muito esse tipo de ação, pelo menos na época que eu passei por aí tinha bastante, ABC 48, nenhuma dessas decisões do Supremo que falam assim, não, a lei que diz que não tem vínculo, não tem vínculo, ou a lei que diz que tem que terceirizar a atividade fim, pode, ela está correta. Essas decisões elas não retiraram a possibilidade de, no caso concreto, o juiz afastar essa roupagem quando fraudulenta e reconhecer, consequentemente, o vínculo de emprego, né? Vale destacar que, no caso do PJ, a Justiça do Trabalho ela não teria, digamos assim, competência para resolver essa empresa. Então, o empregado vem e fala, olha, eu fui obrigado, é a fala mais clássica das iniciais, né? A causa de pedir mais clássica. Fui obrigado a constituir essa empresa com a minha sogra, com meu cunhado, com a minha esposa, mas era eu que prestava serviço e minha esposa nem lá pisava, não fazia absolutamente nada. Quando você pergunta para os prepostos, quem é a Alice, né, que consta ali como sócia naquele contrato, o preposto nem sabe. Então, assim, nós não temos competência, digamos assim, pelo menos é como eu entendo, para discutir a relação comercial. Então, eu não teria competência para discutir se o imposto dessa empresa foi pago corretamente ou não, para mandar a junta comercial encerrar aquilo ou não. Algumas decisões até enveredam por esse sentido, por esse pensamento, mas me parece que não seria o mais correto. Eu afasto isso aqui da frente, digamos assim, prejudicialmente, e tenho competência constitucional para reconhecer o vínculo de emprego de um falso PJ, que era para ser um PJ, sem qualquer tipo de subordinação, mas que naquele caso se revelou subordinado, e dou a ele aí retroativamente não só o reconhecimento, mas também todos os direitos trabalhistas que ele deixou de receber, né? E aí, como se sabe, um ponto que eu acho que tem que ser destacado aqui, os valores que ele recebia nas famosas notas fiscais serão os valores que serão tidos como a base salarial dele para que eu possa fixar a base de cálculo das outras parcelas. Então, FGTS, férias, 13º, Previdência e por aí vai. Então, eu acho que as decisões são corretas, mas devem ser bem aplicadas, porque aquele que se incomodar ou achar que na prática não era uma terceirização válida ou era uma pejotização fraudulenta, o palco da Justiça do Trabalho, o direito de ação continuará à disposição dessa pessoa para que possamos discutir, né, se realmente ela era uma terceirização válida, sem subordinação, ainda que de atividade fim, ou se realmente ela era uma PJ válida, porque isso também não é proibido, ou se, como falamos, era uma fraude ali travestida de formalidade correta. Bom, todas as perguntas que eu ia fazer, você exauriu. Já então, abarquei? já acabou, já matou, fez gol. Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, manda aí. Tem vários amigos meus que entraram aqui, o Bertânia, a Jaque, a Elaine, eu não vou falar todo mundo aqui, mas muito bacana. A Cristina, que também aqui é presidente da Comissão de Direito do Trabalho de Diadema, e eu sei que ela gosta muito de você. Ficou Exatamente. de me chamar para ir lá e Olha, nunca me chamou. Eu conheci ela ali no seu evento do ano passado, lá no congresso do ano passado. ela é ponta firme, viu? Ela, paguei um lanche para ela e até hoje ela nunca me chamou. Ela vai chamar, e depois dessa ainda ela vai chamar. Gente, se vocês estiverem gostando, aperta aqui no coraçãozinho, que eu não sei, acho que fica aqui embaixo para vocês, né? Se estiverem gostando, mandem perguntas também, se vocês estiverem com alguma dúvida. A gente vai batendo papo sobre, assim, são assuntos aleatórios hoje, né? Por exemplo, eu não queria falar sobre Fato do Príncipe, mas eu vou ter que falar com você sobre Fato do Príncipe. Por quê? Porque saiu várias reportagens aí em vários lugares que tem várias empresas que estão mandando as pessoas embora, seus funcionários embora e falar tchau. Beijo aí, né? Um beijo, PT, saudações e vai procurar seus direitos, vai
cobrar do Dória, vai cobrar do Covas, vai cobrar dos entes públicos aí, né? E aí tem muita empresa com dúvida. As empresas acham que agora as rescisões todas vão ser pagas, toda, na integralidade, pelos entes Exato. públicos, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Fala aí um pouquinho sobre o fato do príncipe, se você acha que o 486 da CLT se aplica a esses casos, se precisa ter a extinção da empresa, ou só um cheirinho, ou de repente a situação está realmente complicada para a empresa, ela pode usar realmente. Vamos usar que tem empresas aí que estão usando de má fé e outras, de repente, que querem aplicar mesmo, porque pela necessidade. Conversar um pouquinho sobre isso também, né? Chamar um pouquinho de Pois Covid para o é. assunto. Essa discussão, aliás, a gente estamos todos estudando muito isso até hoje, né? Muito se discutiu em lives aqui no Instagram, desde que esse momento aí da Covid se aproximou, Cris. Mas até hoje não sei se está resolvido, tanto que não está, que muitas empresas, e imagino por orientação dos seus consultivos, né? Do seu departamento jurídico e, portanto, de advogados, fazem uma coisa ou outra. Eu acho que esse assunto, quando ele começar a chegar na Justiça do Trabalho, de verdade, tem começado a chegar, evidentemente. Você falava das notícias, eu vi também uma notícia de uma grande churrascaria que fez isso, né? Mas assim, na minha visão pessoal, não há como aplicar o fato do príncipe nessa situação. Eu respeito muito os pensamentos em sentido contrário, eu vi assim teses maravilhosas, explicações maravilhosas, mas eu acho que nesse momento a gente pode ficar, eu até anotei aqui, com o artigo 1º, parágrafo único da própria medida provisória 927, que ao invés de ficar quieta, foi lá e disse expressamente: para fins de aplicação dessa medida, nesse momento pandêmico, que vai até dezembro, 31 de dezembro agora de 2020, a gente vai considerar sim a força maior. É claro que é uma redação truncada, não se conseguiu descobrir efetivamente o que esse parágrafo único foi fazer ali, o que ele está fazendo ali, por que ele falou de força maior, se a própria MP traz 7 medidas que não trata de dispensa, trata de férias, trata de FGTS, trata de teletrabalho, banco de horas de 180 dias, mas não falou de dispensa. Então eu acho que uma interpretação cabível e, na minha visão, razoável, seria ficar com esse artigo 1º e evitar problemas e dizer que é uma hipótese de força maior. Então, uma empresa que fecha parte das suas atividades, né, e aí vamos usar o 501 mesmo, o estabelecimento, ou fecha inteiramente nesse momento pandêmico, eu acho que dá para se subsumir ali, se encaixar nessa hipótese de força maior. Quando a hipótese de força maior não tem aviso prévio e multa de 40% reduzida pela metade. É assim que tem funcionado, a Caixa já voltou atrás, me parece que hoje em dia ela já está liberando o seguro-desemprego e também o FGTS, pela aquela alteração que houve aí recentemente nos manuais, porque até então ela estava brigando para não liberar. Então eu acho que, apesar da divisão aí de pensamento em algumas agências, acho que isso já vem se consolidando de uma forma mais para a liberação. Então esse é o contexto, né? Força maior é a empresa que fecha parcialmente ou integralmente. Na minha visão, não daria para encaixar qualquer dispensa até 31 de dezembro numa hipótese de força maior. A dispensa que acontecer é uma dispensa sem justa causa, portanto, todas as verbas decisórias, 40% e aviso prévio, né? Se for uma dispensa sem justa causa normal. Não é qualquer dispensa, mas também tem aí na praça já, também por interpretação dessa medida provisória, uma linha de pensamento que fala como o momento é pandêmico, como está todo mundo mal das pernas, qualquer dispensa e não necessariamente aquela que advém aí, portanto, de fechamento parcial ou integral, vai ser hipótese de força maior. Eu prefiro, assim, entender, eu compreendo que tem que ser um fechamento integral ou parcial, já que há uma remissão para a própria CLT. Agora, por que eu acho que a gente teria que ficar longe do fato do príncipe? Primeiro porque o artigo não é o 486 que trata do fato do príncipe, né? E eu fechei por uma determinação do governo, né? O governo me impediu de abrir as portas e a minha atividade se inviabilizou. Então, a culpa é dele. Por que eu acho que não daria para aplicar, e claro que tem muita gente defendendo em sentido contrário, essa tese do 486? Porque ele não se conceitua. Você tem observado, nós temos observado, um esforço muito grande dos professores em fazer um paralelo com o direito administrativo para saber que ato é esse do governo que, inviabilizando a atividade empresarial, estaria e, portanto, configurando, consequentemente, o fato do príncipe. Ah, tem que ser um ato discricionário, pode ser um ato vinculado.
Eu acho que não precisa de nada disso. Eu acho que a gente pode ficar com a força maior, e essa força maior, inclusive, ela é mais favorável ao empregado, digamos assim. Há até quem faça menção ao princípio da proteção, nessa visão interpretativa, né, indúbio pro operário. Não sei se é o caso, mas é um argumento que tenho visto em prol dessa tese de que é força maior e, portanto, afastamento do 486. Esse 486, ele tem diversos problemas processuais. Nas pesquisas que você faz, que a gente faz na jurisprudência do TST e dos TRTs, você vê muito mais as decisões, os acórdãos dizendo que não é, aqui não é fato do príncipe, do que dizendo não, realmente configurou, mesmo antes do momento da pandemia. É mais ou menos o tema da competência quando a gente está discutindo o que é relação de trabalho. O TST cansa de dizer, isso não é relação de trabalho, a competência não é nossa, isso também não é. Mas dizer efetivamente, até hoje não temos súmula de 2004 para cá, né, quando a emenda alterou a nossa competência. Então, é uma brincadeira que eu faço também com esse 486. Você não vê uma jurisprudência dizendo isso é o fato do príncipe, não. Disse o que não é. Em alguns casos, na minha atuação, eu já peguei processos em que se levantou essa tese, mas um exemplo que, para mim, era totalmente inaplicável, e as decisões são públicas, estão aí na internet, por isso posso comentar, em que a tomadora de serviços perdia o contrato com o órgão público, e aí ela falava, ela rescindiu o contrato e me pegou de calças curtas, então fato do príncipe. Não seria uma hipótese de fato do príncipe, né? A rescisão contratual, ela é previsível, e quando você vai discutir essa ideia de fato do príncipe, o que eles levam em conta é essa imprevisibilidade. Mas, enfim, acho que não só por conta da MP 927, artigo 1º, parágrafo 1º, mas também em relação a todos esses problemas jurisprudenciais e legais, a gente poderia ficar, sim, com a hipótese de força maior. E como eu falei dos problemas, a gente vai ter problemas que hoje não estão resolvidos para quem adotar a tese que é fato do príncipe. O primeiro é a própria competência. Há quem discuta que trazer o órgão público para a Justiça do Trabalho acaba com a nossa competência, né? Se chocaria com a nossa competência ou não? Essa questão está muito discutida para quem adota a tese do fato do príncipe. Qual é a modalidade de intervenção de terceiros que eu uso para chamar o órgão público, para responder aqui por essas verbas, por parte dessas verbas? Denunciação ali que tipo de... Isso também é muito discutido. O professor Ney Maranhão tem desenvolvido aí um argumento para se aplicar o 348 do CPC e afastar essa discussão sobre hipóteses de intervenção de terceiros e usar informalmente o 348. Então, além de competência, além de modalidade de intervenção de terceiros, há também o problema do precatório, porque o órgão público vai vir, mas ele não faz acordo, eu não posso penhorar a conta dele. Então, o que eu condenar ele a pagar para esse empregado, o órgão público, eu tenho que inscrever em pequeno valor ou em precatório, dependendo do valor, né, da condenação. Então, nós temos muitos problemas com o fato do príncipe, de maneira que também, com um olhar assim, voltado para esses problemas, tentando evitar esses problemas, eu acho que a melhor interpretação seria justamente pela força maior. Para quem adota a teoria do fato do príncipe, né, como eu disse, muita gente adota, ainda não sabemos como é que o TST lá na frente vai resolver, por enquanto existem as duas correntes. Para quem adota essa ideia de fato do príncipe, sabe-se que o órgão público não vem para pagar todas as verbas, vem para pagar apenas a multa, que neste caso é de 40%, ali do FGTS, tá? E alguns colocam também dentro desse cesto o aviso prévio quando indenizado. Mas também tem discussão em cima disso. Então, assim, meio que tentando fugir de todos esses problemas, eu acho que a interpretação mais razoável seria ficar com a hipótese de força maior. Mas, na minha visão, para o encerramento total ou parcial, e não para qualquer tipo de dispensa, a despeito, né, repetindo, de haver também essa linha de pensamento aí solta, já na praça nesse momento, que diz que qualquer dispensa até dezembro também seria aí força maior. É como eu entendo, mas tenho visto muitas defesas, professora Ivani Bramante, defendendo o fato do príncipe, muitos professores aí famosos e muito estudados, assim, defendendo essa tese. Você acha o quê? Eu escrevi um artigo sobre o fato do príncipe, né? E defendeu. E mudei 25 vezes a minha opinião, porque saiu MP, depois outra MP, aí escreve, reescreve, enfim, né? Mas eu acredito que como o governo tem ajudado com o bem, né, ele está dando um certo apoio, um certo subsídio, né, subsídio para as empresas. Então,
Eu acredito que nesse caso não se aplicaria, não, o fato do príncipe também. Mas aí eu discordo com você com relação a fechar ou não fechar a empresa para aplicar a força maior. Né? Aí já é Qualquer uma dispensa linha. você acha que Eu seria... acho que a empresa, eu acho não, né? Eu acredito que a empresa tenha que comprovar, hein, efetivamente que ela veio de um problema já contábil por conta dessa pandemia, faturamento que caiu, que o caminho, se ela continuar com essa folha de pagamento, ela realmente terá que fechar as portas, né? E extinguir realmente a empresa. Então, acho que Mas se aí ela você facilita a vida dela, né? Porque todas então, terão ou não, não. não, não que veio já ruim das pernas antes da pandemia, não. Que a Ah, pandemia veio e complicou o faturamento dela, e se ela continuar mantendo essa folha de pagamento, né, entre outras despesas, realmente o futuro próximo vai ser encerrar as atividades. Acho que entendi. a empresa deverá comprovar em juízo realmente que a pandemia colapsou a situação financeira dela. Agora, tem muitos colegas seus que vêm entendendo que se a empresa já veio ruim das pernas há muitos anos, ela não pode usar a pandemia como excludente aí, né, e mandar todo mundo embora, colocar na vala comum e usar É, do momento para tirar uma vantagem, né? Aí eu também acredito, siga essa exatamente. linha também. E a É, vantagem seria não pagar aviso prévio e pagar apenas 20% da e se for multa, né? pensar, melhor mesmo pagar pela força maior, né? Porque se for revertido o fato do príncipe e o magistrado não quiser aplicar, a empresa vai ter que pagar tudo no final das contas, né? Então, Exatamente. pela força maior é um risco menor. A gente tem que pensar nisso, porque como advogado a gente tem que explicar tudo para o cliente, né? Por aqui, por aqui, por ali, pode dar problema. Você teve clientes seus que já fizeram esse tipo de dispensa em massa, assim, ou ainda não? Então, doutor Josley, eu estou no meu canal de professora aqui. Eu não posso fazer a parte de advogada, porque tem até um presidente aqui do Tribunal de Ética assistindo a gente hoje. Então eu posso dar dicas de professora só. Entendi. Mas eu tenho visto muitas empresas, principalmente do ramo alimentício, né, bares e restaurantes, que estão optando por essa forma de demissão. Isso que a gente tem observado. Tanto que uma das matérias mais famosas aí que circulou nessa semana aí foi justamente. Essa semana já é terça ainda, né? Na verdade, acaba hoje, né? Amanhã já é Hoje, feriado. Então, exatamente. essa semana curta que circulou semana passada e essa foi de uma matéria de um restaurante famoso, né? Enfim. Então, o que a gente tem visto aí é mais esse segmento mesmo que está sem poder utilizar garçom, sem poder atender os clientes, né, nas Os que mesas. estão fechados, né? Exatamente. Que até são ramos essenciais, de atividades essenciais, mas que estão restritos, né, tem as suas atividades restritas, né, de atendimento, de servir, enfim. Bom, vamos para outra parte agora. Vamos Vamos. falar mais um pouquinho de Covid. Eu falei para você que eu não queria falar de Covid, mas vamos falar de Covid. Só tem live de Covid, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre questões até que os meus alunos levantaram sobre a suspensão do contrato, né, de trabalho da MP 936. Quando a gente suspende o contrato, algumas dúvidas surgiram. Pro, a gente vai pagar as férias e o 13º desse período que suspendeu o contrato? Porque é uma forma de suspensão, né? Até brinco com eles que se é S de suspensão, é sem salário e sem trabalho, né? Tudo S. E aí eles perguntaram. Então eu tenho a minha opinião, mas eu queria ouvir primeiro a sua. Então durante esse período de 60, né, 30 mais 30 ou de 60 dias que as empresas suspenderem os contratos de trabalho pela MP 936, mesmo usando o bem, né, o empregado recebendo o bem, vamos contar que só vai receber o bem, não vai ter os 30% de ajuda compensatória. Né? Vamos pegar essas empresas que têm um faturamento menor de que 4 milhões e 800 mil. Nesse caso, esse período de suspensão conta para férias e para 13º? O que você acha? Eu entendo que não, para nenhuma das duas coisas, e porque compreendo a suspensão da pandêmica, né, da 936, aí de 30 dias a que você se referiu, como mais uma hipótese de suspensão. Se ela é boa, se ela não é boa, que são outras discussões, né, o Supremo já deu uma forcinha no sentido de que ela pode sim, mas enfim, eu acho que é mais uma hipótese de suspensão. E nós aprendemos, a regra do direito do trabalho é que o contrato suspenso ele não produz a maior parte dos efeitos, né, das suas cláusulas. Então, alguém que está passando por esse momento de suspensão por 60 dias vai ter que descontar esses 60 dias do período de férias, né, e do período de 13º também. Eu fiz uma colinha aqui, o artigo 1º, parágrafo 1º da lei do 13º, que é a lei 4090 de 62,
ele vem sendo interpretado justamente nesse sentido. Então, eu fui contratado em janeiro, só para o exemplo ficar simples. E aí eu já tinha 3 meses, né? E quando a suspensão me pegou, fiquei suspenso por 2 meses, esses 2 meses não vão contar. Se quando chegar em dezembro eu for receber o meu 13º, vai ser 3 antes, o que continuou depois, né? E descontando aí, portanto, esses dois períodos, esses 2 meses para fins de 13º, porque o empregado, no final das contas, não teve qualquer renda. E para as férias a mesma coisa. A suspensão ela também tira essa produção de efeitos, né? Como você bem colocou, suspensão do contrato, não tem pagamento, não tem trabalho e também não há contagem de tempo. A CLT, quando trata de férias, que é uma hipótese aí de afastamento do trabalho mais específica, apesar de ser interrupção do contrato, o momento férias, ela tem alguns pensamentos diferenciados. Mas aí no artigo 131 ela vai dizer o seguinte: não vai impactar as férias do empregado de jeito nenhum. Ela sai falando, o afastamento da grávida que teve um aborto espontâneo, não criminoso, as faltas que forem abonadas pela empresa, afastamentos, previdência. Então, não está lá no 131 que outras hipóteses de suspensão não irão impactar as férias, de maneira que eu entendo que irão impactar. Então, qualquer tipo de suspensão, mesmo as que a gente já tinha antes do momento pandêmico, mas também essa da pandemia, impacta a contagem de férias e também de 13º. E também de FGTS, e também de Previdência, e também de uma série de coisas no contrato de trabalho, né? Algumas cláusulas o TST vem construindo aí jurisprudencialmente permanecem em vigor. Então, no momento de suspensão, o empregado tem direito ao plano Médico, né? o plano médico, né? É uma interpretação que vem se expandindo a partir lá da OJ 441, 440, uma coisa assim. Inicialmente ela foi criada apenas para suspensão na hipótese de aposentadoria por invalidez ou acidente, mas hoje já se vê uma maleabilidade dela para outros casos de suspensão, para o empregado não ficar privado do uso disso durante a suspensão. Durante a suspensão, uma outra cláusula que permanece em vigor, e a gente pega isso na Justiça do Trabalho também, o empregado não pode revelar segredos de empresa, não pode trabalhar para o concorrente, coisas assim, né? Então, assim, algumas cláusulas elas continuam operando efeito, mas a maioria não. E uma das cláusulas que não vai operar efeito, em regra, é justamente a contagem de tempo. E dentro daqui da sua pergunta, para férias e também para 13º salário. As pessoas vão sentir isso só lá na frente, né? Por enquanto, só as lives estão discutindo isso, mas os trabalhadores não. Mas lá na frente, essas discussões elas vão aparecer, com certeza. Eu recebi meu 13º de forma incorreta, porque só recebi, sei lá, 10/12, quando deveria ser 12/12, né, o integral. As férias também, teve uma formação de período diferenciado. Enfim, vamos esperar esse tipo de discussão aparecer, mas, assim, entendo que não se computa, né? Gera, sim, um impacto. Essa suspensão ela vai ser maléfica para essas duas parcelas, infelizmente. Eu estou escrevendo sobre isso. Você até me deu uma ótima ideia. Porque assim, você falou do 131, mas eu pensei no 133, que fala que o período de 30 dias com o salário, beleza. Agora, se você tem até 6 meses, que eles falam até quando o funcionário está afastado, recebendo Para a benefício de Previdência. previdência. Isso, se mais de 6 meses, ele perde o direito às férias, né? Ou 30 dias recebendo o salário. E aí eu fiquei pensando aonde que esses 60 dias ou 30 dias sem o salário se encaixaria. Não Então se eu estou um encaixa, pouco né? dividida, estou um pouco dividida. Vou confessar para você. Eu até tô mais pendente para pagar as férias e não o 13º, mas pagar as férias. Estou aqui pensando, refletindo Ah, ainda. no sentido de, você concluiria no sentido de que a suspensão pandêmica não vai impactar. O cara é Nas como se férias. estivesse trabalhando, né? Só para as férias. Para o 13º não, porque eu vou pela lei 4.090 lá do décimo Entendi. terceiro. O Porque só problema vai conta pro. ser o pagamento dele, né? Se você É, computar esses 2 meses, você vai botar o que como pagamento? Porque as férias é o que ele recebeu no período aquisitivo. Aí também é um problemão. E aí vai para mais uma pergunta, né? Vamos Vá. falar, já que a gente está falando de Covid, vamos falar de redução, já falamos de suspensão, vamos falar da redução, então, do salário e da jornada, né? Reduziu o salário. E aí, como é que você chama? Filho da rapariga lá? Como é que você chama? O cidadão? O O cidadão cabra. lá, o cabra.
O Cabra, ele tem, além de receber vale transporte, por exemplo, ele tem desconto de pensão alimentícia. E aí a empresa que reduziu o salário, reduziu a jornada, vai descontar o vale transporte, por exemplo, sobre o valor reduzido e vai descontar também a pensão alimentícia para passar lá para a galega lá. Você dá vários nomes, eu não lembro só para você dar nas aulas. Mas vai passar lá para a moça o valor sobre o quê? Sobre o valor reduzido? Eu acho que tem que ser sobre o valor reduzido. Essa questão de, por exemplo, de pensão alimentícia, quando vem para a folha de pagamento, até hoje também me parece que há discussões nesse sentido, né? Em cima do que deve incidir, porque lá eles não colocam valores em moeda. Vai pagar R$ 300? Não, é 30%, é 24%, é 20%, né? De acordo com o binômio ali do 1.695, possibilidade de alimentar, vontade de comer e tal. Mas ainda não se definiu, me parece, assim, absolutamente, se é em cima do bruto ou do líquido. O que eu tenho acompanhado é que nos casos de pensão alimentícia, observa-se muito o mandamento da sentença de lá, e os RHs aqui na área trabalhista cumprem a decisão porque é decisão judicial, mas me parece que um parâmetro que tem sido observado lá quando se discute essa questão é que é sobre o bruto tirado os descontos previstos em lei. Então, tudo que eu receber, tirado os descontos previstos em lei. Então, eu acho que o mesmo raciocínio vai ser aplicado agora, né? Tanto para as duas verbas a que você fez referência, não tem jeito. É claro que no caso dos 6% do Vale Transporte, a gente vai ter que ver se não vai passar da margem dele, porque às vezes ele gasta de Vale Transporte um valor abaixo do que seria aquele 6%. Então ele fala, eu não quero, porque ele sabe que se ele disser que quer, ele vai ter o vale transporte, mas vai perder 6%, né? Não existe assim proporcional, 5,5%, 4,5%, não, é 6%. Se eu ganho R$ 1.000 e 6% do meu vale transporte do meu salário daria 60, mas eu só gasto, por exemplo, 30, vamos supor, sei que não existe, mas R$ 30, eu prefiro ficar 100, porque vale transporte, porque eu vou ganhar muito menos, ao passo que se eu permitir esse desconto, né, vai ser maior. Então, eu acho que a preocupação dos RHs vai ser nesse sentido, mas em cima do que efetivamente ele receber, não tem jeito. Você ganhava R$ 1.000, a pandemia reduziu esses valores para, vamos supor, tá, só uma conta jogada, para 800. É em cima disso, e não em cima dos 1.000 que se calcula os 6%, me parece. E a mesma coisa, pensão. R$ 1.000, você pagava 30% de pensão alimentícia. É 30 sobre 1.000 ou sobre o valor reduzido? Sobre o valor reduzido, porque é uma renda que não está entrando. Eu acho que deveria ser por aí. Mas também é outra coisa que a gente não tem uma lei expressa, né? A medida provisória, óbvio, não tratou disso. E à medida que esses casos chegarem, é que a jurisprudência vai começar a se manifestar. Hoje, as vozes doutrinárias vão, evidentemente, não se convergirem, né? Vão ter uma briguinha de foice bem sutil, e eu entendo que seria por aí, seria em cima do valor líquido, digamos assim, né? Evitei usar essa palavra líquida, porque ela envolve outras discussões, mas em cima do valor reduzido, digamos assim. Mas dá pra gente entender. Acho que vai ter bastante gente aí, principalmente a parte contrária que recebe a pensão, deve estar, essa altura do campeonato, realmente bastante prejudicada, porque o valor reduziu também. E aí eu não sei se de repente isso vai virar uma discussão no campo da família, né? Da área da família. Foge aqui um pouco a nossa área, a nossa live, né? Mas acho que isso aí vai dar muito pano para manga. Eu preciso Mas agradecer... aí ela tem que se dar por satisfeita, porque pelo menos não foi uma suspensão, né? Essa pessoa que recebe. Porque se fosse uma suspensão, ela não ia receber absolutamente nada. Pois já estava lascada, né? Eu preciso agradecer um amigo meu, que é o Eduardo Ginês, que está aqui. Se eu falar, ele vai me ligar assim que terminar a live e falar, você não falou meu nome, porque o pessoal gosta, Como é o nome? né? Eduardo Ginês. É um grande amigo aqui de São Bernardo. Um abraço. Eu tenho certeza que se eu não falar, ele vai me ligar e vai falar, você não falou meu nome, você não falou oi para mim. A Fabi também está aqui, uma amiga muito querida. Caio também está aqui, bacana. Caio Sanas, o professor, não é? Exatamente. Mandou um abração para você. Um abração, Caio. Só gente famosa aqui, gente. O Nossa, dono de São José dos Campos. Olha, tá internacional a live. Mas o que mais que eu preciso... sabe o que eu queria comentar com você? Não sei nem que horário que a gente tá, que tá no papo tão bom aqui, eu não tô nem vendo. Olha só, não, a gente tem tempo ainda.
antecipação dos feriados, não estou falando da MP 927, eu estou falando do governo do estado de São Paulo, que a gente está falando aqui do estado de São Paulo, da cidade, da capital, de outras cidades aqui também do estado que estão antecipando o feriado, né? Eu já fiquei toda confusa, porque eu falei que amanhã era quarta-feira, mas amanhã não é quarta-feira, né? Amanhã não é 20 de maio, amanhã é que dia? Dia 11 de junho. Quinta-feira vai ser 20 de novembro e depois segunda-feira pode ser que seja 9 de julho e a gente não tá sabendo, né? Falaram, né, tá uma brincadeira aí que acho que terça-feira vai ser Natal, já estão falando Feliz Natal para todo mundo. A criatividade dos memes, né? É ótima, né? Mas aí eu queria falar com você, assim, eu entrei agora no site do tribunal, até um pouco da nossa, antes de começar a nossa live, para saber se realmente o TRT aqui da nossa região, que é a segunda, já tinha se posicionado, porque o que estava se veiculando aí em off é que seriam mantidas as audiências telepresenciais, contariam-se os prazos aí nesses dias que foram antecipados, né? Mas acabei de ver a nota aqui do tribunal, a portaria saiu, e não vai ter nem audiência telepresencial, e entendi que também, como não haverá expedientes, também não contará os prazos. É isso mesmo, doutor? Como é que funciona? É isso mesmo. E além de tudo, já vou deixar uma pergunta já emendada aqui na MP 927, né? Porque já me perguntaram, eu já fiz um videozinho, já até publiquei no YouTube, já fica aí, para quem não me segue ainda, me segue no canal Cristiane Cardoso no YouTube. Coloquei um videozinho lá de 2 minutos e meio explicando, 2 minutos e meio é muita coisa, mas explicando se os acordos que foram feitos com base na MP 927, como é que eles ficam, os que anteciparam feriados, né, religiosos e não religiosos, se eles vão se impactar com essa antecipação de feriados. Mas eu queria primeiro te ouvir aí com relação à TRT e a esses contratos que já foram firmados, contratos não, acordos que já foram firmados. Bom, esse decreto aqui de São Paulo, e aí quem nos ouve de outras regiões provavelmente não foram atingidas por essa última parte aqui da nossa conversa, é o 59.450 de ontem, né, de 18 de maio de 2020, que faz essa antecipação de feriados. O que se comentou é que isso foi feito para que se aumente o índice aí do povo ficar em casa, né, porque mesmo agora na pandemia, observou-se que só os domingos e feriados que as pessoas mais ficam. Então, tiveram essa ideia de puxar todos os feriados do ano para fingir que agora é feriado, para ver se o povo fica em casa e controla aí a curva, né? Deixa eu te interromper um pouco. Eu tô tentando ficar séria, mas não tem jeito. Eu acho que você passa a matéria de uma forma tão agradável, assim, tão gostosa, que imagino para os alunos de graduação realmente que é muito gostoso. Tem que fixar a matéria. Esse negócio de juridiquês é muito chato. Pois é. Não é verdade? E eu sou do Nordeste e tenho todo o dialeto ainda comigo, né? Então. Meu pai é baiano, viu? Não parece, mas. Você conhece lá? Eu conheço. Eu fico mais em Carnaval Salvador quando eu vou pra lá, Salvador. né? Ah, sim, é ruim, né? Não posso falar isso não, que eu sou casada, mas é bom, gente. Pode ir. Muito bom. Termino de pagar um e já compro outro. Pois é. Meu pai é lá de Iguaíbi, do interior do interior do interior. Mas é o resto da família em Salvador. Mas continuando, Obrigado. Tem pouco tempo para terminar aqui. Obrigado. Então, esse decreto, Cris, teve essa ideia de puxar os feriados e o objetivo era justamente esse, e nós passamos de ontem para cá o dia inteiro imaginando como é que seria feito em relação especialmente às audiências telepresenciais que algumas varas aqui da capital estão marcando, né? Nem todas as varas aderiram a esse procedimento de audiência telepresencial, porque aqui em São Paulo, só para esclarecer para os ouvintes, ainda não há uma obrigatoriedade expressa, pelo contrário, permite-se fazer tão somente audiências unas, aliás, audiências conciliatórias e audiências iniciais, então tem varas que não lidavam com esse tipo de pauta, né, conciliatórias e nem tão pouco iniciais, como é o caso da minha vara, então não houve adesão. Então a sensação é que muita vara está esperando ainda a liberação expressa aqui do Tribunal de São Paulo, por meio da resolução 8, algum tipo de alteração, o ato 8, né, que permite essas audiências de instrução e as unas para ver como é que as pautas vão funcionar. Mas enfim, essas audiências elas já estavam acontecendo e essa antecipação de feriados trouxe justamente essa pergunta, como é que vai fazer? A parte vai ter que, mesmo na casa dela, fazer audiência telepresencial, mesmo diante desse decreto que diz juridicamente que amanhã seria um feriado antecipado e quinta-feira também, a gente ficou com muitas dúvidas, mas o artigo 813 nos ajuda a enfrentar a questão, porque mesmo sendo uma audiência telepresencial, é audiência,
e o 813 refere a dias úteis. Então, não poderia haver qualquer tipo de audiência, ainda que essas telepresenciais, para as vagas que estão realizando, né, parênteses, na modalidade inicial barra conciliatória, fecha parênteses, por se tratar efetivamente de uma audiência. Então, se elas acontecessem, elas certamente poderiam ser acusadas de nulas lá na frente, enfim, alguém poderia levantar essa lebre lá na frente e eventualmente ganhar um retorno do processo inteiro. De maneira que agora, como você colocou aí no início da sua fala, a portaria número 15 aqui do Tribunal de São Paulo terminou por dizendo, não, é feriado sim, quarta e quinta, e sexta não. Em sendo feriado, evidentemente que o prazo não vai contar, porque a gente conta prazos em dias úteis, né? Eu não diria nem que é uma suspensão de prazos, mas não uma não contagem de prazos, porque agora a gente conta os nossos prazos de acordo com o CPC. Então, esses dois prazos, esses 2 dias, eles serão tirados aí da contagem de prazos, né? Aqui em São Paulo, repetindo, por força desse decreto e dessa portaria 15, é quarta e quinta. Sexta-feira é dia normal, então vai dar essa confusão, porque aí conta sexta, mas aí sábado e domingo não conta de novo. E aí vai dar um outro inferno, porque parece que segunda-feira vão fazer a mesma coisa, né? E aí o governo... Vai ser julho, segunda-feira, né? Segunda-feira já vai, parece que antecipar um outro feriado, mas agora não por força de decreto municipal, mas sim por decreto do governo estadual para segunda-feira. Então, quem está no escritório agora vai ter que fazer uma cartolina caprichada aí para conseguir fazer essa contagem desses prazos. Agora, quanto aos prazos do direito material da 927, que você mencionou, a 927, uma das medidas era a antecipação de feriados, né? Que permitia que o acordo individual pudesse fazer essa antecipação de feriados, salvo os feriados religiosos. Esses tinham que ter a concordância aí, portanto, do empregador. Resumo, 927 dizia, eu, empregador, posso impor a antecipação dos feriados. E se for um feriado religioso, só se o cabo concordasse, né? Para que houvesse também essa antecipação. Qual era o objetivo da 927? Como todos nós já sabemos, deixar o cara em casa sem trabalhar, porque a minha atividade está fechada, mas ele não estava ali em casa de qualquer jeito, ele estava já gozando de um feriado futuro. No dia que esse feriado futuro chegasse, ele ia trabalhar normalmente, né? Como Consciência Negra, como, enfim, os feriados que tem ao longo do ano. Eu acho que essa discussão de hoje, de agora, do decreto municipal aqui de São Paulo, passa meio que à margem disso, porque isso tem força de lei, né? Então, se tem força de lei, está posto, haverá o cumprimento, evidentemente, até que, eventualmente, isso venha a ser tido como inconstitucional. Mas eu não vejo qualquer inconstitucionalidade disso e não vejo também um argumento para que não se possa cumprir, justamente porque se mexeu em feriados que, me parece, o governo tem competência e legitimidade para mexer, tanto que o outro feriado do dia 25 de julho, 9 de julho, que provavelmente venha para a segunda, ele não mexeu porque ele sabe que não é um feriado ali da alçada dele, né? Ele mexeu em feriados que têm alçadas municipais, né? Ou da Consciência Negra, por exemplo. Então, eu acho que vai ser feriado tanto no campo do processo, mas também no campo do direito material. Não porque o empregador impôs, mas porque uma lei, um decreto, a lei do governo local, impôs por ele. Então, acho que não tem nenhum problema. Só talvez a gente tenha algum tipo de problema, e alguém já pode levantar isso, se esses feriados já foram antecipados por empregado lá atrás, né, no mês de março, no mês de abril, quando a MP saiu. Então, eu já antecipei todos os feriados. O que o governo está antecipando agora? Então, não tem mais feriado para antecipar. Já está compensado, né? Já está compensado. Aí a discussão pode se abrir em cima disso. E mesmo porque, segundo o artigo 2º da MP, nessa 927, os acordos individuais têm força maior do que a lei, né? Exatamente. Não vamos entrar nessa discussão que não dá tempo. Exatamente. Tem que fazer uma outra live sobre isso, mas pelo texto da MP, né, que teoricamente está com força de lei, ela diz que os acordos individuais se sobrepõem. Não teria como mexer. Vai ser compensado de qualquer forma, independente do feriado ser hoje, amanhã ou segunda, né? Enfim. Uhum. Doutor Josley, meu querido amigo. Deixa eu agradecer também que o meu sócio entrou aqui, o doutor Eduardo Ceni, também veio prestigiar, muito bom. A gente tem 5 minutinhos
Eu queria deixar aqui o meu agradecimento do fundo do meu coração. Obrigada. Essa live demorou para sair, mas a gente conseguiu fazer sair. Foi muito bom. Foi um prazer, assim, essa hora passou voando. Eu espero que todo mundo que tenha assistido aí tenha gostado. O pessoal falou, não dá para ler todas as mensagens, mas o pessoal falou muito bem aqui, que te adora, né? Que você é Que ótimo. ótimo. Muito bom, dá coraçãozinho mesmo, gente. A Jaque falou aqui, professor Josley Porreta. Eu vou deixar salva essa live, a Sandrinha está perguntando aqui. Vou tentar gravar isso aqui no IGTV lá para ficar para sempre aqui, porque esses negócios de 24 horas é muito pouco, né? A minha irmã entrou na live também. Enfim, basta ser família, né? Tem que participar também. Exatamente. Né? E eu queria deixar então um beijo para todo mundo que pôde acompanhar, quem puder nos seguir aí nos canais, quem me segue puder seguir o professor Josley Soares, né? Quem segue o professor Josley Soares puder seguir, prof. Cristiane Cardoso também, né? Por gentileza, e deixa suas palavras aí, mas primeiro eu gostaria de agradecer demais a sua presença e te admiro mesmo, como eu falei no começo da live, como magistrado, como professor em especial, né, que foi como eu te conheci a princípio, né? Eu ia fazer uma audiência com você umas semanas aí atrás, quando eu cheguei na vara, tava sua substituta lá, eu falei, droga, nem para tomar um café agora. Minha substituta não diga isso, É que eu sou substituta eu também. Mas olha, falando nisso, você estava mandando um beijo pro povo. Tá aqui também, ó, minhas grandes amigas, juíza do trabalho aqui de São Paulo, Heloísa Menegais, um beijão para você. Ai, que bacana. Saudade de você. A Elisa Tavares está aí com um trabalho muito bonito na internet. Chame ela aí para a OAB de São Bernardo, você vai adorar vou também. Chamar. Elisa Tavares faz muitas lives também, tem muito a contribuir aí com essa parte de internet que você também tá botando para lascar. E obrigado, viu, Cris, pelo convite. Estou à sua disposição. Obrigado aí aos ouvintes, aos seguidores. Queria fazer um mexão aqui rapidinho. Nessa época de live que a gente fica em casa só comendo e dormindo, criando unha e cabelo, que horror. Não faz outra coisa. A gente tem, nós professores temos explorado bastante, né, essa conexão aí com a internet, esse contato com os alunos. Eu fiz uma série de lives que chamei de Direito do Trabalho em Época de Crise, chamei um monte de gente, um monte de professor, um monte de amigo, a professora Ivani, o Marlos Melick, o Calvê, o Dalegrave, foram 30 professores, foi excelente. Arrasou. Eu tive somando aqui, porque agora eu estou com tempo, porque fiquei em casa, deu mais de 20 mil espectadores somando todas as lives, e aí olha que legal. O convite é que, agora eu tenho participado de algumas outras lives como convidado, né, como essa, eu tenho algumas essa semana aí com as OABs, mas a partir da semana que vem eu vou fazer mais direcionado a quem está se preparando para concursos públicos e para a OAB, vou chamar de preparação, aprovação e carreiras, com um monte de gente importante aí, e vocês vão gostar. Então, a partir da semana que vem vai ter essa nova série, digamos assim, tá igual Netflix, nossa, né? Eu vou seguir. Essa nova série de lives. Josley Flix. E aí fica todo mundo convidado. Fica todo mundo convidado. Obrigado pelo convite, viu, Cris? Imagina, mais uma eu vez, que agradeço. Simpatia em pessoa e estou sempre à sua disposição. Obrigada, gente. Eu vou ter que encerrar aqui, infelizmente, que vai acabar o tempo. Tchau, obrigada. Beijão. Tchau. Beijo, tchau.